Fala galera, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio do PodRec. E a gente está aqui com um convidado muito especial, ele que foi campeão pelo Sartori da Copa Norte e finalista da Série Ouro. Emerson, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Obrigado por aceitar o nosso convite. Marlon, eu que agradeço pelo convite, né? Fala um pouquinho nessa trajetória lá no Acre, no Rio Branco, né? Copa Norte. E creio que esse primeiro episódio vai ser um sucesso. Obrigado. Emerson, você acha assim, falando para quem está nos assistindo, você já imaginava no início da competição chegar numa grande final como essa? Cara, desde o ano passado a gente chegou na final da Série Ouro, né? E automaticamente o vice-campeão tem direito a uma competição nacional, né? No caso foi regional, o Sartori. E desde que do ano passado, né, a gente botou na cabeça que a gente podia chegar nessa competição nesse ano forte, né? Como graças a Deus deu tudo certo, apesar pelas dificuldades, que querendo ou não tem as dificuldades, né? As diversidades, mas primeiramente a gente colocou em cada um que podia dar certo, né? Podia dar certo, a confiança estava a 100%, e creio que a gente fez história, né? Fez história pelo Clube Sartori e pelo nosso estado. Bom, que quando vocês chegaram lá, souberam que iam participar dessa competição, representando o estado do Amapá, assim, a comissão, o que os jogadores falavam assim entre si, né? Cara, desde o ano passado a gente chegou na final da Série Ouro, né? E automaticamente o vice-campeão tem direito a uma competição nacional, né? No caso foi regional, o Sartori. E desde que do ano passado, né, a gente botou na cabeça que a gente podia chegar nessa competição nesse ano forte, né? Como graças a Deus deu tudo certo, apesar pelas dificuldades, que querendo ou não tem as dificuldades, né? As diversidades, mas primeiramente a gente colocou em cada um que podia dar certo, né? Podia dar certo, a confiança estava a 100%, e creio que a gente fez história, né? Fez história pelo Clube Sartori e pelo nosso... A gente vê, e hoje a gente vê muita juventude, né, Emerson, aproveitando, tem muitos talentos, né? Muita gente aproveitando esse momento de vitrine, dos clubes também tendo essa oportunidade através do futsal. Emerson, qual foi, assim, quando vocês chegaram lá no Acre, né, disputando essa competição, qual foi, assim, o parâmetro que vocês puderam ver da questão do futsal, do futebol lá? Cara, essa questão da juventude, né, eu creio que faz 5 anos, desde 2020 para cá, o estado teve uma nova safra de jogadores. Lá no Acre, lá a gente tava com o elenco, o mais velho era o Igor, né? O Igor Assuene e o Silvinho do Pará. Ambos tinham 32 anos, o resto tudo faz história de 20, 27 anos, 23, 25. E cara, eu creio que essa competição, o Sartori se consagrando campeão, com certeza fortaleceu mais a vitrine da juventude, né? A base, focar mais na base, e o futuro do futsal, não só do futsal, né? Futebol de campo também está na base, né? Creio que essa competição fez fortalecer mais a juventude. E assim, mas quando vocês chegaram lá, né, vocês tiveram que enfrentar uns jogos difíceis, né? Mas assim, qual o momento vocês conquistaram esse título, mas não foi assim tão fácil, né, Emerson? Teve muita emoção até nos últimos segundos, né? Você conta pra gente, conta para o pessoal que quer saber como foi. Vocês estavam no hotel, né? Cara, nosso terceiro jogo, né? Terceiro jogo a gente perdeu e a gente estava classificando ainda, né? Era em segundo lugar do grupo, mas só que a gente pedido do outro resultado. E, cara, ali foi a virada de chave ali. A gente uniu, né? Uniu mais o grupo, uniu mais ali o nosso ambiente, e a gente pedido do resultado, no empate ali a gente já classificava, né?
Mas como a gente tinha esse pensamento, a gente tinha muita fé, né? Muita confiança. E, cara, pra gente, a gente pensa que é possível, né? Mas para Deus nada é impossível. A gente foi pro hotel, a gente tá triste. Acabou o jogo ali no ginásio, a gente foi triste pro hotel, mas mesmo assim a gente uniu, fechou o grupo. O Igor deu uma palavra lá de incentivo, o nosso treinador também deu. A gente foi pro hotel, né? Então, foi, caraca, a gente veio aqui com uma expectativa tão alta pra gente estar logo da primeira fase, cara. Isso não é justo, a gente jogou muito. Os nossos jogos a gente, né, jogava muito lá e, cara, bora ter fé que vai dar certo. Cara, a gente foi pro hotel, lá todo mundo ficou no mesmo quarto, uns caras assistindo ali o jogo ali bem em silêncio, outros ficavam orando ali. E quando faltou uns 2 minutos para acabar o jogo do adversário, né, que os caras fizeram um gol ali, foi uma explosão ali de sentimentos ali. Até então quem tava lá filmou, aí foi para redes sociais depois do vídeo. O vídeo viralizou, né? Viralizou, tudo, né? Passou nas mídias também. Que tudo, e fora também lá, cara, vocês estão tudo famosos aí, cara, cara, esse campeonato tem que ser de vocês, não sei o que mais e tal. E aquilo ali foi só fortalecendo mais, né? A união do grupo lá. E passamos em segundo, né? Falei, cara, a gente vai pegar o primeiro colocado da outra chave. O time do Grêmio, do Manaus, muito bom mesmo o time deles. Eu creio que foi a partida mais difícil que a gente teve, foi aquela semifinal, né? Porque a gente pegou um time de nível nacional, nível de liga nacional. E a gente conseguiu propor nosso jogo ali e, conscientemente, foi para o final ali. O que passou? E o técnico? Estava onde o técnico? A gente viu, o técnico estava junto com vocês, o técnico? Rapaz, o nosso treinador, ele foi o único que não estava na gente na hora do quarto, né? Depois que ele foi lá e falou, cara, eu tava lá no quarto lá, orando para Deus que desse tudo certo. Aí quando os caras fizeram o gol do empate, o quarto explodiu lá e ele apareceu lá. E a gente ficou lá até os últimos segundos mesmo. E graças a Deus deu tudo certo. É isso aí. Então, a gente que também acompanha o futsal dentro das quadras, a gente percebe, né, que questão de segundo, né, pode mudar o jogo, né? O time adversário pode estar goleando, mas questão de segundo muda tudo, literalmente o jogo, né? Sim, com certeza. O futsal tem a vantagem de fazer o goleiro linha, né? Quando tá perdendo, aí o time adversário tem essa possibilidade de fazer o goleiro linha. E, cara, e ali é minutos ali, 1 minuto, 30 segundos ali, o time adversário pode fazer 1, 2, 3 gols e empatar o jogo até virar, né? E futsal tem essas coisas. Por isso que futsal é uma emoção à parte, né? Eu falo que futsal é uma emoção à parte. Futebol não, futebol, né, tem... Às vezes o time adversário não consegue nem empatar, fazer um gol, mas futsal não. Futsal der uma brecha ali, você faz 1, 2, 3, 4, vai embora. Quem quiser ver, né, as emoções, como foi, né? E a torcida, assustou vocês lá? O time da casa, né? Assustou vocês? Um pouquinho assustou, principalmente na final, que era o time da casa, né, o Fluminense. Ginásio 100% torcida adversária, e a gente fazia um gol todo silêncio, torcida xingando a gente e tal, mas sempre com aquele respeito, né? E eu creio que o nervosismo foi só depois que o juiz apitou o jogo, parou aquele nervosismo, né? A gente estava bem concentrado, sabia o que fazer, e a gente deixou as adversidades de lado, né? Focamos no jogo mesmo e o resultado foi esse aí. E se vocês trouxeram o troféu para casa, né, Emerson? Emerson, o que garante para vocês esse título para o ano que vem? Qual é a competição que vocês foram convidados a participar? Também um fato importante aí, né, que a gente ganhou uma vaga também para disputar a Copa dos Campeões, né? Uma grande vitrine também em nível regional, né, no nosso estado, e nacional. A gente vai pegar todos os campeões da CBFS, né? Campeão do Norte, Nordeste, Sudoeste, todas essas regiões aí. E, se eu não me engano, vai ser sediado em Joinville. Aí vai ser uma competição mais acirrada, né? mais complicada assim, nível nacional. E a gente está focado. Estamos focados para representar bem o estado, né? Não só o Sartori também, mas o estado, que vai ser ali representado. E como a gente
tava com esse lema lá, nada é impossível, né? Lá a gente pode chegar lá, fazer uma boa competição, quem sabe trazer esse título pro nosso Torcida, estado. que mais jogar num estado diferente, né? Uma torcida. Tem mais alguma outra dificuldade? Cara, tem sim, tem sim. É até engraçado falar que a dificuldade é o fuso horário lá, né? É 2 horas mais adiantado lá. Foi até engraçado quando a gente chegou no hotel, né? Descansamos e tal, aí... Olha, o café da manhã, os atletas 8 horas lá no restaurante. Só que a gente tava baseado no horário aqui de Macapá, né? De Brasília, né? No caso. Acorda muito hora e até o silêncio. Cara, não tem nada aqui ainda. Quando a gente foi ver, era 6 horas da manhã ainda, né? E caramba, e agora o que a gente vai fazer? Mano, bora voltar a dormir de volta. Aí a gente foi se adaptando, né, no fuso horário de lá, a rotina, tudinho, né, que é 2 horas, a gente pensa que é pouco, mas é muita coisa lá, é embaçado lá essa questão aí. Mas a gente conseguiu, né, vencer essa dificuldade aí. Não teve atraso no jogo? Teve. A gente se atrasou uns 3 jogos lá, chegamos em cima da hora lá, a gente pegando o rádio lá da arbitragem, olha, pô, vocês tem que ter horário. Foi, pô, professor, a gente tem que ter um pouquinho mais paciência que a gente aí, que a gente é de Macapá, é hora de Brasília, a gente começaram a rir lá. Não, tudo bem, tem tempo, vamos aquecer. A gente ia lá, aquecia lá. Mas, graças a Deus, a gente deu tudo certo aí, questão do fuso horário, né? A gente assistindo o jogo, né, Emerson, a gente vê que foi um placar elástico, né, que vocês foram campeão, né, e aí é uma final, né? Será que o time não reconheceu vocês ou será que eles duvidaram do potencial de vocês? Sim, a gente até brinca, né, que o placar, às vezes o placar elástico esconde um pouquinho o erro, né, mas creio que não, creio que como o Grêmio e o Fluminense são equipes muito boas mesmo, quem assistiu ali o jogo ali, vê que o Fluminense teve um pouquinho de posse de bola, de superioridade, mas a gente soube jogar no erro do adversário, né, a gente montou uma estratégia e conseguimos prevalecer em cima do adversário. Então esse está sendo o nosso bate-papo aqui com o Emerson, está contando tudo que aconteceu lá no Acre, a resenha, o coração, a emoção de ter vivido esse momento da Copa Norte, né? E a gente está recebendo aqui algumas mensagens para perguntar para o Emerson, em quem você se inspirou, né, para ser goleiro, essa vontade de haver desde criança ou foi assim do nada? Marlon, é até engraçado que eu não queria ser goleiro, né? Queria ser jogador e tal, ali naquela parte ali de volante. Aí, uns 13 anos, 13 a 14 anos, eu tava treinando no professor Adalto, lá no Jardim, né? E incrível que os goleiros não foi, né? Aí, cara, Emerson, tu desenrola lá no gol lá. Eu fui lá e desde aí eu, né, senti aquela paixão ali debaixo das traves até hoje. Gostei. E inspiração é o Tafarel, né? Da Copa, né? Aquele refrão do Sai que é sua, Tafarel, né? Até esqueci o nome dele. E de futsal, o Guita, né? O Guita, o Thiago, os goleiros de seleção. E eu fui seguindo a carreira. Aqui no estado, o professor Alessi, que é o meu treinador também, o Capita Aranha também, tive a honra de jogar com ele no Oman, me ensinou muito, não só dentro de quadra, mas fora de quadra também. Deixar um alô para ele, o Aranha, e até hoje estou aí, 27 anos, comecei, eu no meu ponto de vista, eu penso que eu comecei um pouquinho tarde, mas 14 anos, 15 anos e 16 anos já disputava uma Série Ouro, no final de Série Ouro, e tô aí, até hoje. Tem aquela frase, né, que a gente fala na pelada, né, coloca no gol que não sai, coloca no gol que não sai. Na teoria é o mais ruim, né? Eu não sei se eu era tão ruim assim, mas sei que... No teu caso deu certo, né? Deu certo, Deu certo. Quem sabe, né? Você pode estar na seleção brasileira, né? Essa vitrine toda. Sim, com certeza. O pessoal da seleção brasileira vindo jogar aqui também, né? Quem sabe seria uma oportunidade, né? Futuramente a gente vê o Emerson na seleção brasileira, né? Sim, com certeza, né? Não só eu, né? Eu sempre sou muito grupo, não penso só em mim, eu penso
conjunto. Eu creio como volta aquela parte da base, né? Se a garotada de hoje em dia for ter mais foco, mais comprometimento, disciplina, com certeza vai, não só a seleção, né, mas jogar em times nacionais, da Liga Nacional, até fora também do país. E o céu é o limite, né? Aí, o nosso futsal está sendo essa vitrine, né, revelando grande talento. A gente viu um jogo na quinta-feira, o goleiro do Real Jari, né? O Real Jari se destacando na partida contra o São José, né? No jogo de quinta-feira, né? A gente vê também uma revelação lá do interior, né? Um time que teve todas as dificuldades e jogou de igual para igual, né? Com o São José. A gente vê o goleiro lá sendo o destaque da partida também, né? Sim, mano, com certeza. Até assim, que eu não conhecia, literalmente não conheço 100% ali do grupo do Real Jari, né? E, cara, foi uma surpresa, assim, bem positiva. Não só o goleiro foi excepcional, né? O capitão do time. O cara é seguro. Eu acompanhei um pouquinho o jogo dele lá na quinta-feira. E bem seguro mesmo, né? O elenco tem tudo para crescer, não só na Série Ouro. Já chegou bem longe numa semifinal, que é difícil, uma semifinal é difícil. Pegou time grande, tirou time grande, né, da Série Ouro, que já foram campeões anos anteriores, e caiu pro time grande, né? O São José é um time a ser respeitado aqui no estado, e fizeram um jogo de igual para igual ali na quinta-feira. É isso aí, esse está sendo o nosso bate-papo. Comenta aí, deixa seu comentário aí, o que você está achando do nosso primeiro episódio, o que você está achando da história, de toda a vivência, de toda a convivência com a galera do elenco, revelação. A gente está contando tudo aqui, tudo que não foi mostrado, a gente está tentando tirar aqui do Emerson aqui um pouquinho, tudo que vai acontecer ainda, que são finalistas da Série Ouro. A gente vai já chegar aí nesse pontinho aí. Mas deixa nossos comentários, curte aí, não esquece de seguir a nossa página do Modo Rec 7. Em todo o grupo, né, mas a gente sabe que sempre tem aquele paizão, tem aquele que gosta da zoeira, tem aquele que gosta, que é mais centrado. No grupo do Sartori, quem é aquele lá que é mais paizão, que puxa a orelha mesmo, quem é aquele mais engraçado e quem é aquele que deixa assim, fica mais de canto, calado, na dele. Tem lá no grupo do Sartori? Tem sim, cara. Vou começar por mais chatinho do grupo, que é o Igor. Oh, meu Deus do céu, mano. É chato demais, mano. Será que ele vai ver essa live aí? Vai ver que eu vou puxar a orelha dele depois, que era pra ele estar aqui. Mas o Igor, assim, eu conheço o Igor já há mais de 10 anos, 15 anos eu acho, né? Acompanhei ele aqui, quando ele começou no Ciama. Viajou, né? Ele tem uma carreira mesmo linda de se espelhar. E ele virou aquele paizão, né, nosso, né? Paizão nosso, tá? Puxa a orelha, tá naquela mais de jogo, assim, dentro de quadra. Às vezes ele estoura, fala, pô, mano, calma. A gente teve uma conversa lá no Rio Branco, lá mesmo, bem amigável, a gente se entende. A gente entende que ele quer o melhor do grupo, né? Mas esse melhor dele, às vezes, ele se torna chato demais. Mas, tirando isso, ele é uma excelente pessoa. E o palhaço do grupo, né, o famoso resenheiro, é o Arthur Pantoja. Ali é resenha pura, ele não para, toda hora tirando graça e tudo. E gente boa demais, é um amigo que o futsal, né, me deu, ali do Pará. Tem uma história engraçada assim, mas pra contar que vocês viajam muito, né? Uma coisa engraçada cara, que contou, né, que vocês não... Toda viagem tem, né? Só que engraçado que não foi nem com ele, foi com o nosso segundo goleiro, o Foforo, o Alexandre. Porra, a gente tava lá, chegamos lá no Acre, lá no Rio Branco, lá a gente foi almoçar e eu até ri quando eu falar isso aí. E a gente tava tudo de colete, né? Nosso colete é preto versus branco, né? Aí todo mundo tava de branco, aí o Foforo tava de preto, aí e resenhando, né, que ele é o mais novo, aí o mais novo sempre sofre, né, no clube, aí tá, olha o Furano, não deixa os caras ficarem zoando contigo não, sabe o que mais, né, brincando, aí, pô, Furano, só tu que tá quebrando, aí tira o colete, só que é brincadeira, né,
ou ele não pegou e tirou o colete no meio da rua lá, aquele corpo dele lindo. Mas isso aí é coisa que tem no mundo do futebol, né? Na concentração, que é pra te contrair. E, cara, isso aí é só pra um pouquinho que foi ali, né? Foi diversão, mas a gente tava bem focado mesmo que a gente tinha que fazer lá. Fofura, não fica zangado não, Fofura. Você é o mais novo, você vai passar por isso. Vai chegar a sua vez, Fofura, né? Fofura, um grande amigo, Fofura. Conheci ele também nas quadras lá. Fofura, tamo junto, hein? Emerson, pra falar agora do jogo de quinta-feira, né, Emerson? O que aconteceu ali no jogo de quinta-feira? Todo mundo esperava que seria um jogo de igual para igual, mas parece que o Independente não entrou em quadra, né? A gente não sei, a gente não, olhando o jogo, a gente não entendeu a partida. O que foi diferencial? Foi vocês que entraram focado ou foi o Independente que não veio para jogo? Marlon, assim, eu sempre ponho os méritos no meu time, né? A gente chegou de viagem, né, de Rio Branco, a gente, olha, passou bacana, bora curtir esses dias que a gente tem, mas bora ficar na Série Ouro. A gente tem outro compromisso lá em Macapá, Série Ouro, que é uma competição a maior do estado, né? Chama futsal, de visibilidade, questão de vaga em competições nacionais. E a gente veio com aquilo, né? Não, bora focar nos treinos. A gente teve uma semana pesada de fisioterapia, né? Até eu fiz o Matheus, é uma pessoa excelente, o trabalho dele também é excepcional. E o professor Rony, o professor Aleis, a gente focou nos treinos, né? Focou nos treinos e se a gente faz no treino, a gente faz no jogo. E o jogo de quinta mostrou isso. Não, a equipe do Independente, equipe muito boa, forte, uma equipe jovem, né? Ali do Afuá, que fez uma parceria com o Independente aqui do estado. E, cara, eu sempre tenho esse lema, né? Deus ele ajuda todo mundo, mas a gente tem que buscar, né? Buscar vitória, buscar vencer na vida, não só no esporte, não, na vida. A gente tem que buscar vitória, né? Eu creio que o que prevaleceu no jogo de quinta foi isso, né? A gana de vencer, de chegar a mais uma final de Série Ouro. A gente acompanhou, né, o jogo do Independente contra o Império. O Pelezinho, ele voou em quadra, né? Mas ontem o Pelezinho marcou somente um gol, né? Artilheiro da Série Ouro, mas deixou seu gol ontem lá, mas o Sartori não deixou o Pelezinho jogar. O Pelezinho fez o gol dele, mas ficou ali, não sofreu muita ameaça ali ao lado do gol do Emerson, né? Até foi bom você tocar nesse assunto do Pelezinho, né? Um grande amigo meu também que o futsal me deu. Ele ali, independente, ele comanda ali, né? Um cara de referência. E a gente soube neutralizar o Pelezinho, né? Porque, querendo ou não, ele já vinha artilheiro junto com o Franco, do ACEF. E a gente conseguiu ali neutralizar ele ali, né? Quando a gente consegue fazer isso com o principal jogador da equipe, né? Aí automaticamente a gente consegue vencer o jogo. E foi isso que aconteceu. Graças a Deus deu tudo certo. Pessoal, e essa final aí, Emerson? Se tem um gostinho de revanche aí, essa final aí, o que tu pode dizer dessa final aí, Emerson? Com certeza, né? Com certeza. A equipe do São José é uma equipe muito forte. A gente tem amigos lá no outro lado, companheiros. E sempre respeitando, né? Comissão, diretoria, jogadores principalmente. E querendo ou não, uma revanche que a gente tá ali, não entalado, mas a gente tá com aquele sentimento que a gente podia ir mais longe, né? Ano passado, mas Deus honrou eles lá e foram se consagraram campeões. E a gente vai trabalhar, né? Vai trabalhar forte, treinar para chegar na final no dia 18, se não me engano. Se Deus permitir, a gente se consagrar campeões. Já dividida, né? 51-49, que eu acredito que o São José trouxe os jogadores de fora, trouxe o CIMI, né? A seleção brasileira. Tem um pouquinho de peso a mais. Eu acredito como torcedor e profissional que fica ali,
ficaria de fora. O que você acha, Emerson? Sim, mano, com certeza, né? O São José, além de ser o atual campeão, o presidente Ricardo trouxe um reforço mesmo bem de seleção brasileira, literalmente, né? Mas, assim, toda final a gente fala que é 50-50. Mas o São José, assim, até fora das 4 linhas ali, eles são os favoritos, sim. Mas a partir do momento que o Zapitar estiver nas 4 linhas, aí o favoritismo já muda, né? Vai depender de quem tá na quadra. E a gente sabe que o lema do futsal é só quando o juiz acaba mesmo, porque ali até os últimos segundos ali a bola tá rolando e tudo pode acontecer. E a gente que tá ali na beira do campo, da quadra, a gente tá ali também ali querendo pegar as emoções dos jogadores, da torcida, da comissão técnica. A gente tá ali para pegar os detalhes ali que vamos registrar e eternizar, né? E a gente sabe que uma grande final que vai ser essa, vai atrair um grande público e também vai ser uma final de muitas emoções, né? Sim, mano, com certeza, né? Essa parte aí de captar as emoções, eu creio que essa final aí, uma final muito esperada, né? Desde antes de começar a Série Ouro, já tinham essa fofoca de, pô, o Sartori bem forte também, o São José também, são os favoritos mais uma vez a chegar na final, mas a gente tipo, não deixava muito, né? Isso pela cabeça, não bora trabalhar, bora focar nos treinos e deixar na mão de Deus. Chegamos na final, mais uma vez, contra o São José, e vai ser um turbilhão de emoções. Isso aí, galera. Esse foi o nosso entrevistado de hoje, o Emerson, o goleiro do Sartori. Ele esteve aqui contando a história dele, passou um pouquinho da experiência. E quem será o próximo, hein? Quem será o próximo entrevistado que vai estar sentando nessa cadeira aí e falar um pouquinho também da emoção de ser um jogador daqui do nosso estado. Então, acompanha com a gente, não esquece de seguir a nossa página, segue a nossa página no Instagram e também no YouTube. Então, galera, eu agradeço aqui já o Emerson, agradeço também o time do Sartori que emprestou ele aqui, a esposa que está aqui, toda a comissão, a galera que está por trás das câmeras, todos, e os nossos patrocinadores também que estão fazendo essa live, esse projeto acontecer. Então, até a próxima e deixa aí os comentários, já curte e segue a gente. Até